Fala galerinha, professor Saulo Formiga aqui do Geografia em Peso, da sua Sala Humanas, trazendo hoje grandes dicas para você que vai fazer Enem e o EMA, tá? Você aí que está acompanhando nossas aulas, tá vendo que nós estamos trabalhando aí dentro dessa playlist as atividades econômicas brasileiras e, claro, aproveitando para fazer uma pequena revisão sobre os aspectos gerais. A gente agora vai entrar, inclusive, na questão da criação de rebanhos. Se você está acompanhando os jornais, você está vendo que começa um certo ruído entre a China e o Brasil. Embora esse ruído não tenha chegado ainda na esfera diplomática, é bem fácil que isso aconteça nas próximas semanas. Que ruído é esse? Não está sabendo? Olha só, tem que ficar antenado nas notícias. A China divulgou uma nota esses dias dizendo que encontrou traços do coronavírus, isso mesmo, do Covid-19, nas embalagens do frango brasileiro, ou seja, daquele produto que a China importou do Brasil, especificamente aquele dos cortes dos frangos. Lembre-se que o Brasil é um dos maiores exportadores de frangos do mundo. A nossa produção é gigantesca e isso, sem dúvida, coloca em xeque essa produção. Inclusive, alguns países já estão aí colocando estudos à disposição para que decidam se vão continuar ou vão suspender por hora as importações do produto brasileiro. Então, sem dúvida, foi um golpe direto aí, né? Um golpe de direita e de direta da China na produção da avicultura brasileira. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. E a gente espera que as relações diplomáticas falem mais alto e que o Brasil não tenha suspensão, portanto, dessa sua exportação, tá bom? Então veja, a questão do frango, a questão da carne são duas questões muito presentes na economia nacional e tem um peso muito grande, inclusive no nosso PIB, na nossa balança comercial. Mas antes de entrar nessa celeuma, nós vamos caracterizar essa criação, do aspecto geral até o aspecto brasileiro. Assim como na agricultura, a pecuária se divide aí de duas formas completamente contrastantes. Nós temos a pecuária extensiva e nós temos a pecuária intensiva. Vale lembrar, gente, e aí cuidado com esses conceitos. Quando você fala numa atividade extensiva, na verdade está se colocando que ela é rústica, que ela é primitiva, ou simplesmente, do ponto de vista técnico, ela é ultrapassada. Como a gente pode falar de agricultura ultrapassada? Bem, o uso daqueles materiais antigos, como o arado, como a enxada, né? O plantio direto, você faz a cova e joga a semente. Hoje, a agricultura já respaldada pela tecnologia faz um processo muito mais complexo e, evidentemente, muito mais eficiente. Pois bem, essa mesma comparação a gente pode trazer também, ainda no campo, para a pecuária. Eu tenho, por exemplo, criações de rebanhos extensivos em que você tem uma média de 1 animal por hectare. 1 hectare, só para você ter uma média aí de referência, equivale a um campo de futebol oficial, tá bom? Então é 1 animal por cada campo de futebol. Então, claro, para eu ter um grande rebanho, obrigatoriamente eu tenho que fazer uso de uma grande porção de terras. Quando eu vou para a pecuária intensiva, a primeira grande diferença que a gente vai notar é exatamente essa. Você vai colocar até três animais por cada hectare utilizado. É a mesma propriedade, é a mesma porção de terras, só que agora triplamente qualificada. Evidentemente eu tenho menos danos ambientais, se for feito um manejo adequado, e tenho muito mais produtividade sobre a mesma propriedade de terras. Então é exatamente esse futuro que a gente começa a deslumbrar. Mas até chegar nesse futuro, a gente tem causado muitos problemas aqui no campo brasileiro. Voltando aqui para as atualidades, basta você lembrar do que está se discutindo enquanto Amazônia. O desmatamento da Amazônia tem ganhado cada vez mais espaço. Você viu aí que o ritmo de desmatamento cresceu e quem disse isso foi o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quer dizer, um órgão com respaldo científico. As pesquisas não vêm de achismo, vêm inclusive com monitoramento de satélite. Mas por que esse desmatamento cresceu? Bem, alguns dizem que foi por falta de pulso na fiscalização. Inclusive acusam o governo de fazer isso propositalmente. Aquela famosa crítica ao nosso ministro Ricardo Salles, que naquela fatídica reunião disse de ir deixando a boiada passar, fazendo uma alusão, segundo alguns críticos, a enfraquecer
afrouxar as amarras da legislação ambiental para que assim o grande negócio, tanto da agricultura quanto da pecuária, pudesse se expandir. Vale lembrar, gente, que nesse ponto do desmatamento da Amazônia, a pecuária é uma das maiores responsáveis, viu? Ainda mais quando se trata de floresta amazônica. Mas aí você pode estar se perguntando o seguinte: por que a pecuária está invadindo a floresta amazônica? Eu te digo. Gente, alguns estudos mostraram que o clima equatorial é favorável à pecuária. Como? Por conta da quantidade de chuvas e da sua periodicidade. Chove muito na região norte brasileira e vocês sabem disso. Então, por conta dessas chuvas periódicas, essas chuvas constantes, as gramíneas que formam o pasto se dão muito bem. E com isso, o processo de engordar o gado acaba acontecendo durante o ano inteiro. Então eu tenho uma engorda precoce e eu tenho uma engorda com qualidade. Claro que isso tudo dentro de um quadro de manejo de pasto adequado, tá bom? Senão, a pecuária pode inclusive fazer o reverso. Tem muitos casos na floresta amazônica de pecuária extensiva, onde não há esse manejo adequado, em que eu tenho a introdução da desertificação. Olha só, da desertificação, que é um problema ambiental sério, sobretudo num ambiente como a floresta amazônica. De qualquer forma, gente, a Embrapa nos dá um indicativo perfeito. A gente não precisa desmatar mais áreas nativas, nem para agricultura, nem para pecuária. Basta que a gente otimize o uso das terras já desmatadas. Ou seja, o que já está ocupado com a finalidade da agricultura, com a finalidade da pecuária, já são mais do que suficientes para a gente conseguir dobrar o quantitativo da produção brasileira, segundo a Embrapa. Agora, para isso, eu preciso transformar as propriedades tidas como extensivas em propriedades intensivas. Mas, para isso, a gente precisa saber o que cada uma delas representa. Vamos lá comigo? Então, vamos nessa! Olha só, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é como a pecuária surge, tá? Do aspecto geral. A pecuária, na verdade, vem a partir do princípio de criação de animais, criação de rebanhos. E esse princípio vem através de uma grande revolução social. Porque, ó, a sociedade, antes de tudo, era uma sociedade coletora. Coletora, ou seja, nômade. Ela passa a exercer agora um papel diferente. A sociedade passa de coletora para produtora. Isso lá na Mesopotâmia antiga, ou seja, há milhares de anos. O homem aprende a domar a natureza e trazer o papel evolutivo da natureza a seu favor, através do plantio, a semeadura e através da criação de animais. Ou seja, a caça de outrora foi substituída pela criação de animais, a domesticação deles. E com isso, a alimentação estava ali, ó, à mão, ali do outro lado da cerca da sua propriedade. Então, o sedentarismo trouxe também a fixação do homem à terra. Então, fixa nesse processo. Com a criação de rebanhos, a gente, claro, começa a introduzir mecanismos que hoje são vistos como rústicos, mas que no passado foram decisivos, inclusive para o homem atender às suas necessidades mais básicas. Então, quando se fala dessa pecuária, dessa criação de rebanhos, é bom lembrar que o Brasil chama a atenção, né? Quando a gente pensa nesse aspecto dentro da questão brasileira, o que nós vamos destacar? Vamos lá. Primeiro, a grande porção territorial, né? O grande espaço disponível. Então, você tem aqui uma grande territorialidade. Então, grande território. Com clima favorável. Clima favorável. O território brasileiro é muito grande. O território tem clima favorável, porque nós não temos climas adversos. O semiárido brasileiro é um problema, sim, desde que não haja conjunturas, estruturas que possam mitigar esses efeitos. Mas lá não é árido, é semiárido. Então há toda a condição de dificuldade, mas que pode ser amenizada com as estruturas implementadas de forma correta. Um bom exemplo disso é na agricultura, né? O Vale do São Francisco é hoje o maior produtor de frutas tropicais do Brasil.
tá? Então isso, sem dúvida, chama muito atenção. Só uma correção, é o maior produtor de frutas tropicais da região Nordeste brasileira, não do Brasil, mas da região Nordeste brasileira, tá bom? Então o clima é favorável e nós temos muitas áreas planas, ou seja, as famosas planícies. É certo que o território brasileiro é predominantemente de planalto, mas as muitas planícies que temos são suficientes para adequadamente instituir aí um grande processo produtivo. Perfeito? Solos férteis, áreas planas e solos férteis. Pronto, ó. São algumas características gerais do Brasil que vão favorecer a atividade econômica, tanto da agricultura quanto da pecuária. No caso, a gente vai diferenciar agora, que é nosso grande objetivo na aula, a pecuária extensiva da pecuária intensiva. O que foi que nós vimos? Que extensivo significa o quê? Ultrapassado. Então vem para cá, ó. Práticas primitivas. Quando eu venho para cá, eu adiciono as práticas mais modernas. Isso já é uma grande diferença, tá bom? A pecuária extensiva, ela é nada mais, nada menos do que a criação do gado solto. Onde? No pasto. Criação do gado solto no pasto. O que foi que tu fez aí, pai? Tava escuro. Ah, tá. Mas ainda tá gravando ainda. Eu sei. Vou ter que voltar agora. A pecuária extensiva nada mais é do que a criação do gado solto. Só que o gado solto, sem nenhum tipo de técnica implementada, ela faz com que haja necessidade de uma grande propriedade, ó. Uma grande propriedade. Então eu acabo fazendo com que haja a tendência à concentração de terras, que já é um problema no nosso Brasil e também em toda a América Latina. O gado é criado solto, então isso cria uma dependência, ó. Dependente do clima. Por que do clima? Pessoal, se o clima é favorável, com boas temperaturas e com chuvas adequadas, o pasto acaba se desenvolvendo. Então, se chove, tem pasto. E se tem pasto, o gado engorda. Perfeito? Tendo mais carne de melhor qualidade, o mercado agradece. Mas naqueles anos em que as chuvas não vêm na quantidade esperada, ou seja, chove menos do que o adequado, o pasto não consegue se manter. E aí o produtor rural vai ter duas alternativas. Ou fica migrando o gado de um pasto para o outro, fazendo ele se locomover muito, isso significa queima de calorias, e portanto esse gado não engorda como deveria. Ou então ele vai ter que comprar rações para complementar essa alimentação. O que faz também com que o gado, mesmo engordando, tenha um custo muito maior de produção. De qualquer forma, em anos pouco chuvosos, o preço da carne sempre dispara, tá bom? Lembra aquela lei da oferta e procura. Se chove, o gado engorda, então tem mais carne disponível no mercado, então o preço cai. Em anos que chove menos, tem menos carne disponível, então o preço sobe, tá bom? Bem, mas não fica por aqui não, tá? A pecuária extensiva, que cria o gado solto, que tem grandes propriedades, que tem dependência do clima, acaba utilizando animais mistos. O que é isso? Miscigenado, ou seja, de raças secundárias. E isso reduz a qualidade da carne. Por reduzir a qualidade da carne, faz com que ela seja voltada principalmente para o mercado interno. E especificamente para o abate. Principalmente para o abate, que vai fornecer carne e couro para as cidades brasileiras. Basta você lembrar que em todo o Maranhão nós temos abatedouros. Mas, como diz uma amiga minha que trabalhou na vigilância sanitária, se você conhecer algum abatedouro desses interiores, não só do Maranhão, mas pelo Brasil afora, você nunca mais come carne de boi. É difícil falar isso, né? Porque a gente já começa a perceber que o processo é tão rústico que se torna anti-higiênico. Na verdade, não precisava ser assim, mas a falta de investimentos adequados faz com que isso acabe acontecendo.
Bem diferente de quando você vai para a pecuária intensiva e para os grandes frigoríficos, os grandes abatedouros do ponto de vista industrial. Porque lá eu tenho todo um certificado de garantia de qualidade. E essa certificação, ela muitas vezes ela é internacional. Na verdade, muitas vezes não, ela precisa ser internacional se ele quiser atestar a qualidade para o mercado internacional. Então, bem, aí você já nota uma grande diferença entre os dois protocolos, né? Bem, na pecuária extensiva, ela domina as terras brasileiras e mais de 50% das terras usadas para a pecuária brasileira são da forma extensiva. Agora, nos últimos anos, a gente vem assistindo uma grande reviravolta e os investimentos começam a surgir nessas áreas, transformando o que era pecuária extensiva em semi-intensiva. Olha só, aqui a gente dividiu em duas, mas ainda tem uma pecuária semi-intensiva, que é exatamente no processo de transição, quando eu começo a entrar com capital e com conhecimento científico, fazendo com que haja gradativamente uma introdução de melhorias e de eficiência, evidentemente. Diferente da pecuária extensiva, a pecuária intensiva tem criação em confinamento, ó. Criação em confinamento. Quando eu falo em criação em confinamento, quer dizer o gado preso. O maior exemplo disso não é nem a pecuária bovina, gente. O começo dessa aula nós tocamos na guerra comercial que começa a surgir entre China e Brasil, se é que eu posso falar em guerra comercial. Mas a China acusando o Brasil de ter tido nas suas embalagens, na verdade não ficou bem certo, se está na embalagem ou se está no próprio frango, na carne do frango. Acharam o Covid-19. Bem, o Brasil diz que pode ter sido na embalagem, mas na carne, não, porque ela passa por um rigoroso processo. Mas vamos voltar um pouquinho antes de ser embalado. Esses frangos, eles são criados em grandes granjas, onde o alimento é levado automaticamente até esses animais. Inclusive, há um controle da iluminação interna. Eles estão confinados em gaiolas, onde esses animais vivem para se alimentar. É oferecido para ele alimento o tempo todo. E só para você ter uma ideia desse dinamismo, eles ficam, se você lembrar do interiorzinho, me permitam lembrar dessa forma, lá no interior a gente diz que acordou junto com os pintos, não é isso? E o galo cantar significa o começo de um novo dia. Então quer dizer que nesses lugares mais remotos, dias e noites fazem trabalhos diferentes, né? Durante o dia nós trabalhamos porque tem luz solar. E durante a noite descansamos. Mas veja, nos grandes galpões avicultores, nos grandes galpões de criação intensiva de aves, essas aves ficam 16, 18 horas com luz. Sabe por quê? É aquele chamado fotoperíodo. A luz faz um papel muito forte no nosso metabolismo. Então eles deixam aqueles animais expostos à luz intensa, como se fosse dia, fazendo com que esse dia, em vez de 12 horas para a gente, ele passe a ter 16, 18, para o metabolismo desses animais continuar intenso. E assim ele se alimenta mais. E diminui o tempo de descanso. Isso tudo para promover uma engorda mais rápida. Por isso, hoje, você não vai ser pego de surpresa se você chegar ao supermercado e escolher um frango qualquer e esse frango estiver pesando 4 quilos. Gente, 4 quilos parece pouco, né? Só 4 quilos. Mas um frango tradicional, há um tempo atrás, há 10 anos, ele pesaria 2,2 kg, 2,4 kg, quanto muito, quase 3 quilos. Hoje, esse mesmo frango de granja, de processo intensivo, ele tem praticamente o dobro do preço. Então daqui a pouco você está comprando um frango com o tamanho de um peru, imagina só. E isso não é difícil de acontecer daqui a outros 10 anos à frente. Então, a pecuária tem a criação em confinamento, com alimentação suplementar, olha só, alimentação suplementar, como as rações, suplementar, onde eu tenho a seleção dos animais, seleção de animais, e esses animais, evidentemente, terão que ser de raças nobres, tá bom? Onde aqui eu também vou ter a intervenção dos alimentos orgânicos ou alimentos geneticamente modificados, que nós chamamos aqui de biotecnologia, tá bom? Biotecnologia significa o quê? Os melhoramentos
Os melhoramentos genéticos. A alimentação é suplementar, tem o pasto, mas o pasto é selecionado. E como eu faço o cruzamento entre animais de grande valor, o resultado não será diferente. Uma grande qualidade do produto e, claro, se tem qualidade, tem preço. E aí é voltado principalmente para a exportação. Se eu falar da pecuária bovina, que é de longe quem reina no Brasil, a gente vai estar falando aqui, ó, não no abate, mas na produção de leite e derivados. Na produção de leite e derivados. Pessoal, vocês que acompanham aí nas TVs fechadas, tem canal inclusive rural, né? Tem canal que fala, por exemplo, de melhoramentos. É muito comum no Brasil, que está em transição, aquele Brasil semi-intensivo, o produtor rural pegar o crédito, comprar matrizes. Anota isso daí, tá? Matrizes. Matrizes são animais nobres, premiados muitas vezes, mas que têm alto teor de carne, baixo teor de gordura e alto índice de leite, com poder nutritivo. São animais robustos, de grande porte. Esses animais, eles são comprados por 200 mil, 300 mil e às vezes até em 2 milhões de reais. Já tivemos gados aqui no Brasil premiados que valeram 2 milhões de reais. E evidentemente você não vai comprar um gado desse para fazer um churrasco com os amigos. Um animal como esse, ele vale vivo 2 milhões de reais. Porque na verdade o que vale é o seu DNA. Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar um touro reprodutor e vai coletar o sêmen desse touro. Vai comprar uma vaca leiteira de grande porte e vai coletar os óvulos dessa vaca. Ele vai pegar em laboratório e vai juntar as duas coisas. O esperma de um touro reprodutor premiado com o óvulo de uma vaca leiteira premiada. Quando ele junta isso, eu tenho dois grandes animais nobres que vão dar origem, portanto, a um filhote igualmente nobre, com alto poder de carne, alto poder de leite. Ele não precisa ter uma vaca nobre para gerar esse filhote. Ele pega as vacas mistas que ele ainda tem e ele faz o quê? A inseminação. Essas vacas aí de qualidade inferior vão gerir nas suas barrigas esses filhotes de alta performance. E aos poucos ele investe e consegue fazer com que haja uma substituição do seu rebanho, fazendo com que, a longo prazo, eu tenha uma pecuária mais qualificada, com muito mais produtividade e, sem dúvida, muito mais desejada, tá bom? Então essa transição é uma transição que abarca boa parte do nosso Brasil, mas que acontece a passos lentos. E exatamente por isso a pecuária extensiva ainda perdura e ainda toma espaço das nossas reservas florestais. Perfeito? Então, pecuária extensiva, gado criado solto. Pecuária intensiva, gado criado confinado. Aqui associado aos grandes complexos industriais, aqui voltado ao mercado interno. Por isso, a baixa qualidade. Quando você fala do Brasil, em termos de criação, o destaque vem para Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e também para Bahia, tá? Também tem grandes rebanhos. Tudo bem, falei desses estados que são clássicos, mas não vai esquecer o Mato Grosso do Sul, o Goiás. O Centro-Oeste é um referencial também na criação de rebanhos. E isso, sem dúvida, faz total diferença na nossa produção econômica. Vale lembrar que esses estados do Centro-Oeste, eles vão gradativamente fazendo o processo de modernização dessa criação. E lá eu tenho grandes complexos frigoríficos, tá? Inclusive associados ao Pará e também ao Maranhão. Aqui no Maranhão, para você que vai fazer o EMA, quando você fala em criação de rebanhos, olha o destaque, anota aí, ó. Você vai para Santo Antônio dos Lopes, você vai para Bacabal, você vai para Pedreiras, tá? Que são 3 regiões muito comuns a serem lembradas. Elas ficam naquela região que nós chamamos na geografia física de curso médio dos rios, na planície fluvial. Então olha para o mapa do Maranhão. Aquela região central da planície fluvial, aquelas áreas que ficam entre o rio Itapecuru, o rio Mearim, o rio Pindaré, são as áreas onde eu tenho as maiores criações do rebanho bovino brasileiro, tá bom? No caso, perdão, do rebanho bovino maranhense. E aí entra Santa Luzia do Tide, Santa Luzia do Paruá, entra também Santa Inês, Pindaré, que são regiões também conhecidas pela criação de rebanhos. Perfeito? Então, olha,
Estou deixando aqui um grande abraço para vocês. Estudem mais sobre esse tema. Vou deixar aqui um material, um link para vocês obterem um material de complementação, ou seja, um material para vocês responderem. São 10 questões com gabarito. E aí, nós nos vemos na próxima aula. Grande abraço e detalhe, hein? Não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que daqui a pouquinho vem mais vídeos para vocês. É preparação para o Enem, é geografia em peso, é Saulo Formiga. Tchau!